Shalom, a graça e a paz. Bem-vindos à live. Esta noite, no nosso encontro de poder, tributo ao Espírito Santo, nós vamos aprender mais um segredo para que a nossa fé se fortaleça, tenhamos uma mente firme, um propósito firme e isso nos dê um relacionamento de qualidade com o nosso Deus, mas também nos preparar para as situações da vida que muitas vezes tentam nos abater, nos ferir, e vamos aqui aprender segredos para fortalecer a nossa fé. Mas qual é a fonte que nós usamos? A fonte é a palavra de Deus. Pela palavra, pela sabedoria que podemos alcançar pela palavra de Deus, podemos alcançar uma fé firme, verdadeira. E o Senhor Jesus disse que nós devemos não só conhecer a palavra de Deus, não somente ouvir, não somente ler, mas devemos ser praticantes da palavra. Ele diz que aquele que ouve e pratica esses ensinos é como aquele que constrói a sua casa na rocha. Vem a tempestade, vento, a água bate contra, mas a casa não cai. É nesse sentido que nós devemos não só ouvir a palavra de Deus, aprender os princípios, mas apreender os princípios, assimilar e colocar em prática. Hoje eu quero ensinar algo que precisa realmente ser exercitado, né? A nossa live hoje tem um título, né? Memória seletiva. Então nós precisamos aprender a ter uma memória seletiva, aprender a escolher as memórias que têm que ficar firmes nos nossos pensamentos, firmes na nossa mente, nosso coração. A palavra de Deus muitas vezes chama a nossa mente, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos de alguns órgãos, né, do nosso corpo, como coração. E às vezes fala mente. E hoje nós vamos entender como a palavra de Deus fala do mesmo princípio sobre a nossa mente, nosso coração, nossos sentimentos, nossos pensamentos, mas usando a expressão alma. Então eu convido você a lermos juntos o Salmo 103, primeiros 5 versículos, né? Então, Salmo 103, versículos de 1 a 5, que diz assim: bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Bendiga a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todos os teus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a tua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos dê revelação, nos dê clareza, descortina, Senhor, a tua palavra diante dos nossos olhos, diante da nossa alma, para que, Senhor, possamos entender, aprender e apreender os ensinos da tua palavra. Espírito Santo, nos conduz à tua verdade, nos planta essa palavra como uma semente no nosso coração, para que possamos dar fruto neste ensino, em nome do Senhor Jesus. Amém? É interessante aqui desse texto, e eu quero que a gente já entenda que isso aqui, o Davi, quando compõe esse salmo, né, que os salmos era uma poesia para virar música, então quando ele compõe esse salmo, ele não estava falando com outra pessoa, não estava falando para mim e para você, embora a gente possa aprender o que ele falou pela leitura do que ele escreveu.
mas ele está falando com a própria alma dele. Ele estava falando consigo mesmo. Então, tudo que está dito aqui, essas frases, essas palavras, não são para alguém, são para ele mesmo, para a própria alma, para a própria psique de Davi, né? Para a ânima dele, a alma dele. Então ele diz assim, tudo que ele fala aqui, ele, inclusive assim, é ele que perdoa os teus pecados. Ele não está falando assim para alguém, é ele, Deus, que perdoa os teus pecados. Não, ele está falando para a alma dele mesmo, dizendo, minha alma, o Senhor é quem perdoa os teus pecados. Então ele coloca a alma dele como um interlocutor, ele falando para a própria alma e vai dizendo coisas para a própria alma, dizendo, alma minha, bendiga ao Senhor, bendize ao Senhor, diga coisas boas a respeito do Senhor. Ele disse, olha, porque o Senhor bendiga todo o meu ser e não te esqueça, meu coração, minha alma, minha mente, não te esqueça de nenhum dos benefícios que o Senhor já fez. Não te esqueça. Muitas vezes nós pensamos que estamos pensando, mas muitas vezes nós estamos apenas tendo pensamentos. E existe uma grande diferença entre pensar e ter pensamentos. Quando nós estamos devagando, estamos assim, às vezes numa fila de espera, ou só deixando o tempo passar, os pensamentos começam a se apoderar da nossa mente. Começam a vir pensamentos e os pensamentos vão chegando e esses pensamentos muitas vezes são confusos, muitas vezes se misturam e vão gerando, o pensamento gera sentimento. Um pensamento negativo gera sentimento negativo, um pensamento positivo de coisas boas, boas lembranças, elas geram bons sentimentos. Lembranças ruins geram sentimentos ruins. Então, muitas vezes, nós estamos criando uma espécie de memória inexistente, nós não estamos recordando algo que aconteceu, simplesmente os pensamentos estão vindo à nossa mente e há um perigo muito forte desses pensamentos serem danosos a nós. Por isso nós precisamos aprender a dominar realmente nossos pensamentos, nossos sentimentos. E isso é possível. A gente, muitas vezes nós pensamos que isso, como assim? Né? Eu estava pensando nisso, aquilo veio na minha mente. Não, nós não precisamos ser escravos dessas coisas, desses sentimentos e pensamentos. Quando Caim começou a planejar, a pensar mal, sentir coisas maus contra o seu irmão, isso lá em Gênesis, capítulo 3, começou a pensar coisas ruins a respeito do seu irmão Abel, o Senhor mesmo vai a ele, diretamente a Caim, e diz assim, por que o teu semblante está assim? Por que você está triste? Por que os teus sentimentos estão começando a ser visíveis? O teu próprio rosto está denunciando que você está com maus pensamentos, está triste, está aí amargurado. E o Senhor diz algo tremendo para ele. Deixa eu ver se eu encontro esse texto aqui. Gênesis, para dizer exatamente as palavras que Deus diz a Caim. Então ele diz assim, capítulo 4, versículo 6. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, por que você está sentindo essas coisas? Por que você está desenvolvendo esse sentimento? É isso que ele está dizendo. Por que você está dando margem a esse sentimento? Cabe a você dominar esses sentimentos. E nós pensamos que isso não é possível, mas é possível sim.
E qual é a ferramenta que a palavra de Deus nos dá para nós usarmos para controlar sentimentos, submeter? Aqui não está falando, na verdade, controlar, está falando dominar. Muitas vezes nós pensamos que as coisas mais importantes são dominar situações. Não, o domínio mais importante que nós devemos aprender como uma disciplina realmente diária é dominar o nosso universo interior, nossos pensamentos e nossos sentimentos. Nós devemos então exercer domínio sobre o nosso universo interior. Nós devemos dominar. E é isso que Davi está fazendo aqui. Ele diz: minha alma, alma minha, adore ao Senhor, bendiga ao Senhor, todo o meu ser, todo o meu eu, agradeça ao Senhor. E ele dá essa chave de como é que ele vai dizer para a alma dele bendizer ao Senhor. Não te esqueças de nenhum dos benefícios que você já recebeu, que a sua alma já recebeu. É como se você estivesse dizendo: olha, minha alma, não te esqueça. E pode esquecer de outras coisas, mas não esqueça da bondade de Deus. Não te esqueça do bem que Deus já te fez. Então é um exercício de dominar os nossos pensamentos. E isso é pensar. Ao contrário de ter pensamentos, pensar é nós direcionarmos os nossos pensamentos. É de nós dominarmos a direção para onde deve ir os nossos pensamentos. E colocar diante a nossa alma diante de Deus e dizer assim: adore o Senhor, mesmo que a gente não esteja com vontade, mesmo que seja um dia em que você acorda e diga assim: hoje eu não estou bem. Peraí, mas por que você não está bem? Porque alguma coisa dentro de você, eu não estou falando aqui de problemas físicos, eu estou falando de emoções, de sentimentos. Então, se nós podemos dominar, peraí, eu não estou bem, então eu vou ficar bem. Então eu vou dizer à minha alma: fique bem, adore, se alegre, bendiga. O que é bendizer? É falar coisas boas, é se alegrar, é elogiar o Senhor e dizer: Senhor, muito obrigado por mais um dia, hoje eu vencerei, hoje a minha alma te adora, hoje eu me dirijo para ti porque eu acordei e o Senhor me guardou. E começa a trazer: foi o Senhor que me livrou ontem daquele problema, é o Senhor que tem guardado a minha vida, o Senhor tem me alimentado, o Senhor tem trazido a tua palavra, eu tenho ouvido palavras de fortalecimento. E começa a traga versículos da Bíblia e comece a criar memória e pensamento. E não se esqueça dos benefícios que você já recebeu. Não esqueça daquilo que Deus já tem feito na sua vida. Nós, muitas vezes, temos a tendência a olhar coisas negativas, a andar na cidade. E ao andar na cidade, vamos começando a olhar... olha o buraco olha o lixo, olha o buraco no asfalto, olha isso. Mas espera aí. Será que hoje não está muito melhor de quando antes não tinha nem asfalto, não tinha esgoto, não tinha benefícios na cidade? Hoje nós podemos viver num nível de conforto que os nossos antepassados não tiveram. A gente reclama de uma coisa suja, um coletivo sujo, mas os nossos antepassados andavam a pé, grande distância. Então, obrigado por ter pelo menos esse ônibus, obrigado por ter essa rua, obrigado por isso, obrigado. E trazer a memória de coisas que já melhoraram e podem melhorar ainda mais. Mas isso não se trata apenas de ser uma pessoa positiva. Não, se trata de domínio do nosso universo interior, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. E isso é algo que nós podemos disciplinar. Quando começam a chegar os pensamentos negativos, nós precisamos reformular o nosso pensamento para que nós possamos ser gratos. E é importante isso. Por quê?
Quando nós, como está dizendo assim, nós podemos bendizer ao Senhor, nos alegrar com o Senhor, dizer coisas boas ao Senhor, elogiar o Senhor, quando nós começamos a lembrar de tudo que Ele já fez. Ele perdoou nossos pecados, curou nossa enfermidade, Ele resgatou a nossa alma da cova, da sepultura, Ele nos coroa coroa a nossa alma de bondade e de compaixão, enche a nossa alma de bens, e a nossa existência se renova, a nossa juventude volta. Quando nós pensamos de forma grata, trazemos memória às coisas boas, a nossa memória vai gerar um efeito de fortalecimento do nosso ser. E assim como a águia que passa por um processo de renovação, quando ela perde as penas, as penas gordurosas, as penas que já impedem a águia de voar, as suas garras quando já estão se curvando, e todo o processo, até o bico da águia, quando ela começa a se curvar, já fica difícil para ela se alimentar, e quando ela passa pelo processo de renovação, ela perde aquele bico para um novo bico, as garras são quebradas para nascer novas garras, as suas penas se renovam, então ela volta a ser como jovem novamente, ela tem um voo mais fortalecido, ela consegue voar grandes alturas e caçar de maneira eficaz. É isso que Davi está dizendo. Ele está dizendo, olha, quando nós fazemos isso, nós trazemos à nossa memória coisas boas, isso nos renova. Assim como a águia é renovada, nós também somos renovados. E aproveito para convidar, a cada dia 1º de cada mês, nós nos reunimos como igreja para justamente fazer isso, adorar, agradecer ao Senhor e renovar as nossas forças em um culto chamado Voo das Águias, para que haja essa renovação. Então, nós fazemos isso, inclusive, coletivamente, mas eu estou ensinando aqui como fazer isso individualmente. E o Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, diz assim, que, todavia, eu trago à memória aquilo que pode me dar esperança. Então nós podemos fazer isso, trazer à memória. Não deixar que a nossa memória vá lembrando aleatoriamente das coisas. Não, é uma atitude intencional. Por isso eu estou chamando essa live de memória seletiva. Você escolhe a memória que você quer trazer. Então Jeremias dizia... eu quero trazer, eu decido trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Então nós podemos escolher aquilo que vai povoar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E olha o que ele diz aqui no versículo 24: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei minha esperança. Coisa interessante. Digo a mim mesmo. É exatamente o que Davi estava fazendo. Dizer para si mesmo, para o seu próprio ser, para a sua alma, né? E trazer coisas para lembrar de benefícios que o Senhor... Esse trecho de Lamentações aqui é muito poderoso, porque é aqui que diz que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis e que elas se renovam dia após dia. Então, o Senhor todos os dias nos dá oportunidade, através da sua misericórdia, para ser um novo dia, um novo começo, um recomeço. Mas nós precisamos ter esse domínio sobre os nossos pensamentos, nossos sentimentos, sobre a nossa alma. Bendiga ao Senhor. Diga para a sua alma, para o seu pensamento, olha, bendiga ao Senhor, elogie o Senhor, e não te esqueça de nenhum, memória minha, sentimentos meus, não te esqueça de nenhum dos benefícios
que o Senhor já fez. Isso vai renovar as nossas forças, isso vai nos redirecionar, isso vai ser saúde espiritual, saúde mental, saúde emocional para nós, ao invés de nos alimentar de coisas negativas. Eu até sugiro você, pare de ficar o tempo todo lendo, assistindo coisas que vão te trazendo sentimentos negativos. Muitas pessoas estão adoecendo, não só emocionalmente, mas fisicamente, porque se alimentam o dia inteiro de notícias ruins, de coisas ruins. Ao invés disso, bendiga ao Senhor, fale coisas boas, se alimente, traga à sua memória coisas boas, vai lembrando de coisas boas que você já recebeu na sua vida, agradeça pela sua família, tenha uma linguagem de gratidão, e isso vai renovando as tuas forças, vai te dando ânimo, vai dando vontade de continuar, de avançar, e Deus vai te abençoar dessa forma. Os seus sentimentos íntegros, seus sentimentos diariamente sendo dominados, você vai ter um relacionamento mais saudável com Deus, um relacionamento saudável consigo mesmo e com as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Eu espero que essa palavra tenha alcançado o teu coração como uma semente, e que ao alcançar o teu coração essa palavra dê fruto. Faça isso, exercite isso a partir de agora. Não deixe para amanhã, comece hoje mesmo a lembrar de coisas boas, a lembrar de bons de benefícios que Deus já trouxe para a tua vida, para a tua alma, para a tua vida espiritual, emocional, familiar. Tudo que Deus tem feito, seja grato, bendiga, ensine a sua alma a bendizer ao Senhor. Amém? E como está aqui em Jeremias, a Lamentações de Jeremias, dizendo, eu decido trazer à memória, à lembrança, aquilo que me dá esperança. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por todos os que estão nos ouvindo, nos acompanhando, que esta palavra, Senhor, ela não seja apenas para a nossa mente, para os nossos ouvidos, mas que ela caia, Senhor, no nosso coração e realmente germine e faça com que sejamos fortalecidos dia após dia, dominando nossos sentimentos, nossos pensamentos, para nos relacionar de maneira saudável contigo, com as pessoas ao nosso redor, e nos relacionar de forma agradável com nossa própria alma, com a nossa própria psique, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo cada um aqui que está nessa live, que vai ouvir essa palavra depois gravada, em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra, exercite essa palavra em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Agradeço pela presença dos irmãos aqui. Agradeço aí pela presença do Márcio, Antônio, Judite. Eu não estou vendo os demais aqui, mas agradeço a todos os que estão nessa live hoje. Na próxima terça-feira, às 19h30, estaremos aqui com mais um encontro de poder, tributo ao Espírito Santo. Então agradeço aqui Michele. Então Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.